Paz, irmãos, boa noite, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Parte de número 4, eu disse na parte anterior que iria começar a explicar como é que o chifre pequeno iria perseguir os santos, mas eu tive vendo os comentários e eu vi que alguns irmãos ainda não compreenderam a sequência correta, né, da profecia aqui desses versos que a gente está estudando. Então eu vou fazer esse vídeo explicando somente a sequência dos eventos aqui, tá? Vou tentar fazer o mais simples possível, vou repetir bastante coisa, mas eu quero que fique claro na mente de vocês a sequência dos eventos, principalmente a contagem das 70 semanas, né? Como que ela é feita, tá certo? Então vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, para selar a visão, selar a profecia e para ungir os santos dos santos. Certo? Aqui entra a sequência, ó. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pausa. Vamos entender de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe. Então são duas expressões aqui, ó. Até o ungido ao príncipe. Certo? Ele está fazendo dois marcos aqui. 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, né, no verso 26 vai falar, mas 62 semanas você já pode escrever e anotar, marcar na sua mente. Assista o vídeo várias vezes, vou tentar fazer esse vídeo curtinho. Veja várias vezes para você decorar a sequência. Na 62 semanas é o momento da crucificação de Jesus. 62 semanas, você pode dizer que já se cumpriu, desde a profecia de Daniel, da época dele, no literal, até a época que Jesus foi crucificado, lá no madeiro, certo? Porque a profecia está falando aqui, ó, 7 semanas e 62 semanas. As 7 semanas são semanas proféticas, das quais eu já falei e vou falar mais um pouco. 7 semanas que está relacionado com a festa das primícias, certo? Então 62 semanas está se relacionando de Daniel a Cristo. Aí Cristo é ungido, né? Ele morre e ascende aos céus, certo? Até porque quando ele ascende aos céus, é somente em um santuário verdadeiro, em um santuário que existe no céu, né? O escritor de Hebreus vai falar, né? Moisés fez um tabernáculo terreno, Salomão edificou uma casa terrena, né? Neemias, Esdras edificou uma casa terrena, né? Mas eu estou falando de um santuário celeste, do qual não foi feito por mãos humanas. Então Jesus sobe aos céus justamente para fazer cumprir os 7 pontos que está no verso 24, né? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo do santo. E eu acho que eu pulei um. Mas é 7 pontos. 7 pontos que precisam se cumprir. Esses 7 pontos, somente o sumo sacerdote e apóstolo das nossas confissões pode fazer. Mas ele não faz aqui na terra, ele faz lá em cima, por isso ele sobe. Então, no momento em que ele sobe, se cumpre 62 semanas. Aí resta, como é 70, de 62 para 70 são 8 semanas. 8 semanas. Essas 8 semanas, uma semana ele joga para o final, que vai estar no verso 27, né? E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana profética são 7 anos. Ou seja, cada dia, um ano profético, certo? Então essas 7 semanas é o período da festa das primícias, lá de 7 vezes 7, 49 dias. Né? Que lá em Deuteronômio 16, a palavra fala que é a festa das semanas. Ou seja, e a festa da semana são 2 colheitas. Uma na primeira, quando inaugura, termina a festa dos pães asmos e entra para primícias. Certo? O sacerdote, no dia imediato ao sábado, move o molho perante o Senhor. E esse molho, que é um feixe de trigo, é Cristo. Cristo é as primícias. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 22 e 23, se eu não me estiver enganado.
Depois nós, na sua vinda, ou seja, no arrebatamento, na segunda vinda. Aí se cumpre a segunda colheita, que somos nós. Então 7 vezes 7, 7 semanas. As 62 ficou até Cristo. De Cristo até o arrebatamento, são mais, é considerado mais 8 semanas. Mas a festa das primícias são 7, 7 vezes 7. Por isso está falando que é 7 semanas. A última semana, na verdade, ela aponta para o 8º dia, certo? Porque daí vai entrar para a eternidade, né? Vai entrar ali do milênio para frente. Então por isso fica como 8ª semana, 8 dias, o 8º dia, né? Porque tem, como é que fala? Eu ainda não tenho muitas, como é que eu vou aqui? Coisas para falar do 8º dia, né? Eu ainda não estudei essa parte, né? A gente está estudando mais as festas, né? Onde chega ali a festa dos tabernáculos, que é o 7º dia. O 8º dia é um dia que quando você entrar nele, você não sai mais dele, entende? Porque daí conta toda a eternidade. Mas vamos voltar aqui para a sequência dos eventos. Então, a festa das primícias se cumpre em Cristo, quando ele ressuscita primeiro, Cristo das primícias, depois nós na sua vinda. Nós ressuscitaremos juntamente com ele, entende? Então se cumpre a festa das primícias. Está contado aqui. Por quê? Porque daí fechou, né? Findou. Ele conseguiu cumprir todos os 7 pontos. Cessar a transgressão, expiar a iniquidade, dar fim aos pecados, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos, etc. Entende? Todas essas coisas precisam se cumprir durante as 7 semanas. Na 8ª, né, para entrar na 8ª semana, aí entra o verso 27, que ele vai falar: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação. Virá o assolador, e até que a destruição que está sobre ele se derrame, né? Mas vamos ler o verso 26, só para frisar mais um pouquinho aí a sequência dos eventos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que é Cristo. Cristo morre, crucificação. E já não estará, porque ele ascende aos céus para fazer se cumprir os 7 pontos lá do verso 24. E o povo de um príncipe que há de vir, esse príncipe, já falei várias vezes, não é Cristo. Até porque Cristo não daria ordem para o seu povo destruir o santuário. Não tem lógica isso. Esse príncipe é o anticristo. É o povo dele que entrou lá, né? Eu já expliquei em partes anteriores isso. É o povo do príncipe, do anticristo, né? Que há de vir. Ele destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, né? Como que você vai falar, se esse príncipe é Cristo, o fim de Cristo não vai ser em dilúvio. O fim de Cristo é vida eterna. Aliás, ele não tem fim, né? Para começo de conversa. Então é do anticristo que está falando esse verso 26 também. E até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas, né? Amém? Espero que agora ficou claro a sequência dos eventos aqui do capítulo 9, verso 24, 25, 26, tá? O 27 a gente vai entrar em outro assunto, na qual eu vou falar no próximo vídeo agora. Ele firmará aliança com muitos. Mas quem serão esses muitos? Está nos profetas, certo? Esses muitos estão nos profetas, né? E são nações, né? Ele não vai firmar aliança só com os judeus, né? Igual a igreja pentecostal, como se diz? Melhor, né? Aqueles que creem, né, na reconstrução do terceiro templo como profecia da palavra, né? Apontam que ele vai fazer uma aliança com os judeus. Mas aqui já está dizendo, ele vai fazer aliança com muitos. E é muitas nações. Isso a gente vai ver nos profetas na próxima parte, de número 5. Parte número 5. E também a gente vai falar um pouquinho de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que tem um templo lá, né? Que o Satanás vai se assentar no templo de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, né? E este verso também é colocado como o terceiro templo físico. Mas a gente vai falar dele na próxima parte, aí, em nome de Jesus. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se ainda ficar dúvida, eu gravo de novo, de uma forma diferente, a sequência dos eventos, mas eu acho que agora ficou claro. Amém? Deus abençoe, até a próxima parte.